Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês como foi que eu tirei o meu certificado do Goethe B2 de alemão. Pra quem mora fora do Brasil, sabe o quanto o certificado que pode comprovar sua proeficiência numa língua é importante. E agora, com as facilidades de tirar o passaporte alemão, ter o certificado que você sabe falar alemão é muito importante. E eu vou te contar como foi que eu fiz para fazer isso, como foi que eu fiz o meu registro para poder fazer a prova, como que foi a prova, qual foi o passo a passo. Eu vou contar, o primeiro passo foi entrar no site da Volkshochschule e fazer o meu registro. Eu paguei exatamente 235 euros para fazer o registro para a prova. Fiz o meu registro em junho para fazer a prova no final de setembro. Eu precisei desse tempo para poder me preparar. E aí eu comprei 2 livros para todo esse processo de preparação, que foi esse daqui, é do Klett, Mit der Folge zum Goethe-Certificado B2. Ele tem vários exemplos de provas, tanto escrita, falada, leitura, ouvir também, né? A parte de ouvir. Todos esses 4 temas tá aqui dentro para você treinar em casa. E eu comprei também esse daqui que é Prüfung Express para poder treinar, né? Só que quando eu comecei eu achei difícil entender como que funcionava toda a prova. E aí o que eu decidi? Eu entrei novamente no site da Volkshochschule e procurei por um treinamento para a prova. E aí eles me deram 2 opções. Uma opção era fazer o treinamento intensivo, que era todos os dias na parte da tarde, o que não dava para mim por conta do meu trabalho, porque eu tinha que trabalhar também. E tinha uma segunda opção que era 2 semanas antes da prova, teria um final de semana de treino para a prova, que seria na sexta e no sábado. E aí eu optei por essa opção, que era fazer no final de semana, 2 dias, 2 semanas antes da prova. Eu paguei mais 108 euros para me preparar. O que eu achei dessa preparação foi extremamente importante, porque tinha muita gente no dia, né, que eu fui fazer esse treinamento, que elas estavam indo no treinamento porque já tinham feito a prova e tinham reprovado. Quando você faz a prova, quando você faz lá o teu teste, você tem algumas opções. Você pode passar, por exemplo, na parte de fala e não passar na escrita, ou você pode passar, ouvir, falar, escrever e na leitura você não passar. Se isso acontecer, se você não passar em 3 dessas e você passar só em uma, você pode repetir só essas 3. E aí, se você fizer de novo e não passar, você pode repetir novamente só essas 3. Mas caso aconteça de uma terceira vez você não passar, aí você tem que repetir todo o processo da prova. E aí eu não queria passar por esse processo e eu preciso do meu certificado urgente, vamos dizer assim. A professora usa exatamente esse livro aqui para fazer o treinamento e aí depois você pode continuar caso você tenha o livro em casa. E foi muito, muito bacana. Ela deu muitas dicas de como você acha palavras-chave, par tempo para os outros textos. E ela dá muitas dicas de tipo, você começa por esse texto aqui, né, por essa parte, porque apesar de ser um exemplo escrita, ela é dividida em 5 partes a escrita. Então ela fala, começa pela primeira parte da escrita que é mais fácil, nunca comece pelo difícil, porque aí você depois, caso você tenha dificuldade, você já vai ficar desestabilizada pro restante da prova. A prova durou o dia todo. A parte da manhã você vai ter primeiramente a leitura, o segundo tópico vai ser ouvir e o terceiro vai ser a escrita. Tudo isso vai acontecer até o meio-dia. Aí depois você vai ter uma pausa longa e você vai, na hora do almoço, já saber quem é o seu papa prova de fala e qual vai ser o seu horário da sua prova de fala. Então você vai ter todo o tempo do almoço até o seu horário para poder se preparar para a sua prova de fala. A minha prova de fala foi às 2h45. E aí, quando foi 2 horas, eu já tinha que estar lá para me apresentar e tal, me apresentar sem dizer que eu estava lá e tal, e começar oficialmente a me preparar. E aí eu já sabia quem ia ser a minha dupla na fala. Então eu já me encontrei com ela e falei, a gente conversou pra gente ter meio que uma interação, né? Porque na hora ali da fala, apesar deles olharem individualmente o desempenho de cada um, é importante que você tenha esse contato com a pessoa antes, sabe? Para não ficar uma coisa muito robotizada na hora que vocês forem fazer o teste. E era uma menina do Chile e foi muito bacana, gente, você deu super bem, então na hora da nossa prova de fala foi super tranquilo. Primeira parte assim, na prova de fala.
Eles te dão 2 temas e você escolhe um dos temas que você prefere, de sua preferência, para você falar sobre. Então você vai desenvolver, vai falar sobre aquele tema e tal, e você não fala para as pessoas que estão te avaliando, você fala para sua parceira. E aí ela vai ficar ouvindo e tal. E no final, quando você finalizar, ela vai ter que te fazer uma pergunta. É obrigatório ela fazer uma pergunta e você responder a pergunta. Essa é a primeira parte. A segunda parte é um tema que é para mim e para ela. E aí a gente vai discutir sobre algum tema específico que eles tenham dado pra gente. Outra coisa importante é que no site do Goethe tem lá exatamente como que é a prova de fala, para que você se prepare caso você não queira fazer um curso extra só para se preparar para a prova. Então você consegue dentro do site mesmo olhar o videozinho de como que é. Depois que acabou, você vai preencher um papel para dizer o seu endereço e tudo mais para onde o seu certificado seja enviado. Eles dão 8 semanas para poder enviar o certificado. Fiz a minha prova no dia 29 de setembro e o meu certificado chegou no dia 8 de novembro. Então foram aí quase 5 semanas, 5 a 6 semanas para ele chegar. E aí ele chegou no envelopinho. Ele chegou nesse envelopinho aqui, que tem o nome da Volkshochschule, o carimbo e tal. E aí eu fui buscar no correio, porque tinha que assinar. E aí, quando eu abri, eu fiquei tão emocionada quando eu abri. Porque eu fiquei pensando que foi muito difícil a parte de ouvir pra mim. E aí eu fiquei pensando que talvez eu não teria passado. E quando eu abri, a primeira coisa que eu li foi Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Prüfung. Ai, eu fiquei tão feliz, né? Que quer dizer, meus parabéns pela sua aprovação no teste do Goethe Certificado B2. Você tem que tirar um mínimo de 60 pontos em cada parte. Ou seja, você precisa de 60 pontos para a parte de ler, para a parte de ouvir, para a parte de escrever e para a parte de falar. Esse é o mínimo. Se você ficar abaixo de 60 pontos em alguma dessas disciplinas, você vai reprovar essa parte. Agora eu vou conseguir tirar o meu passaporte alemão, né, a minha cidadania, dar entrada na minha cidadania. Muito, sabe, satisfatório você ter estudado e conseguido e falar que valeu a pena todo esforço, sabe? É muito, muito, muito gratificante. Eu tô muito feliz. É isso, eu queria passar a experiência para vocês de como que foi. Se vocês tiverem dúvidas de alguma parte que eu talvez aqui no vídeo não falei muito especificamente, vocês podem me escrever no comentário, que eu posso fazer talvez uma parte 2 do vídeo, ou eu vou responder vocês nos comentários também. E se tiver algum outro assunto que vocês queiram muito saber, eu queira muito que eu fale sobre morar na Alemanha, sobre trabalho social, trabalho na Alemanha, vocês me escrevem aqui que eu vou fazer um videozinho. Um beijo e eu espero que vocês tenham muito sucesso na prova de vocês também. Um beijo, até a próxima. Tchau!